Bom, gente, continuando nossas aulas de Direito Empresarial, essa é a aula número 8, né? Vamos ao prosseguimento à sociedade limitada. Na aula anterior nós falamos em alguns aspectos da sociedade limitada e nessa nós vamos continuar falando sobre sociedade limitada e vamos falar sobre deliberação dos sócios e dissolução. Para essa aula, uma dica para vocês, considerando que ela tem um volume muito extenso de leitura da lei seca. Então, todas as vezes em que eu mencionar um dispositivo, é interessante que vocês pausem o vídeo e leiam os dispositivos que eu vou mencionar, né, do Código Civil principalmente, e depois retornem para a aula, porque realmente, sem você ler o dispositivo, vai ser muito difícil você conseguir compreender. Falando sobre deliberação dos sócios, nós falamos na aula passada que existem pelo menos 2 órgãos nas sociedades limitadas, que é a Assembleia ou Reunião de Sócios e os administradores. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o processo de deliberação dos sócios, né? Ou seja, na Assembleia ou na reunião. Primeiramente sobre a Assembleia, quando que vai existir a Assembleia? A Assembleia em sociedade limitada, ela vai existir para aquelas sociedades em que há mais de 10 sócios. Ou seja, 11 sócios, obrigatoriamente deve existir a Assembleia, deve ocorrer a Assembleia e não a reunião de sócios. Então aí nós temos 2 lições. Primeiro, ou a Assembleia ela é obrigatória ou ela é facultativa. Sociedades com mais de 10 sócios sempre vai ser obrigatória, com menos de 10 sócios ela é facultativa, conforme previsto no contrato social. O fundamento disso, artigo 1072, parágrafo 1º. Então verifiquem lá que tem exatamente essa disposição. O procedimento para a realização das assembleias em sociedade limitada. A disposição entre o artigo 1072 e o 1078, ou seja, do 1072 ao 1078 nós temos qual procedimento deve ser adotado para a realização de assembleias em sociedade limitada. Ainda em relação às assembleias, né, o dispositivo, o 1152, parágrafo 3º, estabelece que há necessidade de efetuar a publicação, né, da convocação das assembleias. Então, ou seja, não basta apenas a convocação entre os sócios, mas é necessária a existência, né, de publicação na imprensa oficial, né? Então, na forma lá do artigo, né, do parágrafo 3º do artigo 1152 do Código Civil. Quais são as matérias que devem ser deliberadas em Assembleia? Todas aquelas do artigo 1071 e do artigo 1078, além de outras matérias que vierem previstas no contrato social. Então, o que eu vou deliberar nessa tal Assembleia? Tudo que está no 1071, mais o que está no 1078 e o que o contrato social estabelecer além do 1071 e do 1078. O contrato social não poderia estabelecer menos do que o 1071 e o 1078, mas ele pode estabelecer a mais. O quórum são todas aquelas regrinhas do artigo 1076, para tal matéria tanto, para tal matéria tanto. Ele é um artigo extenso, né? Então acostume-se a ler um 1071 com um 1076, vai ser muito, muito necessário, certo? A periodicidade em que ela é obrigatória, artigo 1078. Geralmente, né, a Assembleia ela vai ocorrer, geralmente não, né, o que a regra estabelece, nos 4 meses subsequentes ao término do exercício. Se o exercício terminou em 31 de dezembro de um ano, então tem até o dia 30 de abril para efetivar essa assembleia de sócios, né? Então, essa é a regra geral aí do 1078 do Código Civil e ela é obrigatória, certo? Bom, terminando a assembleia, né, que vocês viram que tem um regulamento bem específico, bem até detalhado, né? Ela é obrigatória para aquelas sociedades limitadas com mais de 10 sócios e facultativa para aquelas com menos de 10. E ainda, né, para aquelas sociedades com menos de 10 sócios, se eles não quiserem se reunir em assembleia, eles vão se reunir em reunião, né? É o nome do órgão, né? Ou seja, o órgão passa, ao invés de ter o nome de assembleia, ele passa a ter o nome de reunião. Que quando vai ser possível a reunião? Quando tiver de 10 sócios a menos. Sociedade com 10 sócios, ela vai fazer assembleia ou reunião? Reunião, se estiver previsto o contrato social. Com 9 sócios, vai ser assembleia ou reunião?
reunião, se não tiver escrito no contrato social que vai ser a assembleia. Então, quando se tem de 10 sócios a menos, eu posso optar em celebrar reunião ao invés de realizar assembleia. O nome do órgão pode ser outro, né? Ou seja, um vai ser assembleia, outro vai ser reunião, conforme eu estabelecer no meu contrato social. Isso conforme estabelece aí o artigo 1072, parágrafo 1º, né? E o 1079, todos do Código Civil. É interessante que a lei ela não fica muito clara em relação à obrigatoriedade de realização da assembleia, da reunião, né? Mas aí entende-se que, né, seria aplicável aí a periodicidade, pelo menos da própria assembleia, né? Você pega o artigo 1079, né, e verifica que conforme a disposição do contrato social. Então, né, existe aí essa dúvida. É obrigatório ou facultativo? Alguns dizem que ela é obrigatória, outros que ela é facultativa. Ou seja, a reunião do sócio ela é obrigatória ou facultativa? Essa é a dúvida, certo? Mas ela pode ser obrigatória em determinada situação em relação àquelas matérias lá do 1079 e ela pode ser facultativa, ou seja, de acordo com o que o contrato social ele vier aí a estabelecer. Então, tudo depende também do contrato social. Quando nós falamos de sociedades com menos de 10 sócios a menos, estou falando de uma sociedade limitada, né, com uma estrutura um pouco menor, um pouco pequena. Então, é mais fácil realmente, né, as deliberações das sociedades limitadas com menos sócios, que ela pode realizar uma simples reunião. O procedimento para se estabelecer... Qual o procedimento da reunião? Se você não estabelecer no seu contrato social uma regra, né, ou as regras da reunião de sócios, vai lá na vala comum, né, das assembleias, ou seja, você vai ter que seguir os mesmos procedimentos da assembleia, conforme o artigo 1079. A grande diferença, já começa aí uma grande diferença da assembleia para a reunião, é que na reunião eu não preciso publicar a convocação se isso estiver previsto no meu contrato social, na forma do artigo 1079, ou seja, eu não preciso fazer aquela publicação do artigo 1152 que eu falei agora há pouco. Você pode fazer a convocação de forma prevista no seu contrato social, o procedimento você vai criar. Se você não criar a regra, vai para a regra da assembleia, certo? Quais são as matérias que vão ser deliberadas em reunião? Artigo 1071, é a mesma matéria lá da Assembleia. E, obviamente, né, além de outras disposições aí que tiverem no contrato social. Ou seja, matérias da reunião, 1071, mais as matérias previstas no contrato social. O quórum de deliberação, né, vai ser por maioria, né, na forma do artigo 1010, lembrando que o 1010 é a regra de sociedade simples, mas se aplica aqui nesse caso, porque não tem uma regra específica da sociedade, da reunião em sociedade limitada, ou pode ter o quórum especial, na forma do artigo 1076. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que 1071 você sempre vai estar junto, trabalhando ali com 1076, você tem que ler os dois juntos, né, porque não dá para entender sem ler os dois ao mesmo tempo, né? Porque um estabelece uma coisa, o outro estabelece o quórum, então aquelas matérias ali tem que estar sempre lendo juntamente os dois. Quanto à periodicidade, né, eu até já comentei um pouco sobre isso, ela não é obrigatória, mas ela depende do que está estabelecido no contrato social. A inteligência, né, do artigo 1079 e do 1078, que era a regra lá da sociedade, da Assembleia. Então, ela, né, tem essa dúvida, a lei não ficou muito clara quando que ela tem que se realizar. Eu entendo que no mínimo uma vez lá, né, no ano ela deve se realizar em questão questão da prestação de contas dos administradores, né? Esse é o meu entendimento. Mas a doutrina aí fica um pouco vaga quanto a essa matéria. Então ela não é obrigatória, né? Tecnicamente ela não é obrigatória porque não tem a lei estabelecendo, mas o contrato social pode estabelecer que lá anualmente os sócios, né, se reunirão, né, para deliberar sobre as contas dos administradores. É dispensável a reunião quando os sócios eles deliberam sobre a matéria por escrito, artigo 1072, parágrafo 3º. Então é dispensável, né, se todos escreverem a sua deliberação. Quem convoca a tal reunião ou a tal assembleia? Prioritariamente,
Aliás, em primeiro lugar, os administradores, né, porque eles vão prestar contas, então o interesse também é deles. Artigo 1072 caput, né, do Código Civil. Os sócios, né, quando o administrador ele não convoca, os sócios vão lá e convocam. Artigo 1073, inciso 1. Ou o Conselho Fiscal, lembrando que o Conselho Fiscal é um órgão facultativo, mas pode ser criado, né, nas sociedades limitadas. Se existir o Conselho Fiscal, ele pode convocar na forma do 1073, inciso 2 e do artigo 1069, inciso 4, todos do Código Civil. Então, o que é comum, né, em sociedades limitadas é o administrador convocar ou os sócios convocarem na omissão, né? Quando não tem, geralmente, né, é raro as sociedades limitadas que têm conselho fiscal. Como se instala, né, em primeira e segunda convocação, a instalação da reunião ou da assembleia, artigo 1074 do Código Civil. Obrigatoriamente ela tem que ter uma mesa, né, uma mesa diretora, né, e a lista de presenças, né, se for o caso, e a relação de presentes, né. É obrigatório uma mesa com presidente e secretário, lembrando que uma sociedade limitada ela tem no mínimo 2 sócios, né, com exceção lá da unipessoal que foi criada recentemente, que eu mencionei a vocês na aula anterior. Mas então um dos sócios vai ser o presidente, o outro secretário. Essa composição ela é obrigatória, artigo 1075. Vocês podem ver que tem muitos dispositivos aí para leitura. O voto, né? Como funciona o voto nessa assembleia ou reunião? Ele é proporcional ao capital social. Aí a inteligência do artigo 1010 caput, né, que estabelece que o voto ele é proporcional ao capital social. Se alguém tem lá 50% do capital social, outras duas pessoas 25% cada um, a proporção do voto vai ser de acordo com essa participação no capital social. Ou seja, se um tem 10 mil reais, o outro tem 5, o outro tem 5, então, né, é proporcionalmente, né, 10 mil reais, 5 mil reais, 5 mil reais, cada um tem ali a proporção de votos de acordo com essa distribuição. Lembrando ainda, né, conforme o artigo 1056, parágrafo 1º, o voto ele é indivisível. Em sociedade limitada, o voto ele é indivisível, certo? Os impedidos de votar são aqueles previstos no artigo 1074, parágrafo 2º, certo? Então, quem pode votar na Assembleia? Todos os sócios, mas desde que ele não esteja enquadrado em alguma daquelas situações do parágrafo 2º do artigo 1074, certo? Eu elaborei, para quem tem o meu slide, quem não tiver é só estar solicitando, eu elaborei um quadro que estabelece todos os quórums com a respectiva matéria e o dispositivo legal que se aplica, né? Ou seja, quórums de 100%, quórums de 3/4, quórums de 2/3, quórums de maioria absoluta, quórums de maioria simples, e quórums de 1/4, quórums de 1/5 e o que não tem quórum específico em lei. Então eu criei todo um quadro que estabelece lá todos os quórums e quais as matérias exigidas em cada um. Quem tiver o meu slide, está na mão, é muito fácil, dá um trabalho criar esse quórum, já está atualizado aí de acordo com a nova lei, né, que foi alterada, a Lei da Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil, um dos quórums que antes era maioria e agora ficou, antes era 3/4, aí agora foi para maioria apenas. Então, já está atualizado. Quem tiver aí o meu slide, quem não tiver pode estar solicitando, certo? E aí, né, nós terminamos a parte de deliberação dos sócios, né? Não é uma matéria muito simples, não é algo muito legal, né? Porque tem um certo trabalho, certo? Mas essas são as nossas considerações iniciais.